Boa noite a todos. Temos aqui conosco, no primeiro episódio do Rondoncast, nosso professor Marcos, que dá aula de marketing para a nossa turma. Ao meu lado está o Leandro, que é meu colega de classe e co-idealizador do projeto. Primeiramente, eu gostaria de pedir para o professor se apresentar um pouquinho, contar um pouco de quem é você e o porquê você está aqui. Boa noite, primeiramente Guilherme, Leandro, obrigado aí pelo convite de participar desse primeiro podcast, o Rondoncast. Me sinto muito lisonjeado. E sim, meu nome é Marcos, eu estou lecionando marketing aqui para a turma do Rondon, nesse projeto aí desse novo ensino médio, né? E para mim é muito gratificante estar perto dos adolescentes e viver esse ambiente no qual eu gosto muito. Minha história, a gente vai bater um papo aí, mas é cheia de altos e baixos e eu acho que é assim que é bom. Deve ser assim com todo mundo e eu acho que é assim com todo mundo e a gente aprende em todo momento da vida, Guilherme. E só lembrando uma coisa, o primeiro podcast, eu acho que é o primeiro, né? Primeiro podcast do Brasil a ser gravado em uma escola pública. Isso é um grande marco, né? Eu acho. Eu acho que é revolucionário a palavra. Verdade. Porque na estrutura que nós costumávamos ter, isso era inimaginável. Impossível, basicamente. Se a gente parar para pensar na minha época, não tinha nada disso. Vocês ainda têm uma mesinha bonita para fazer. Um cenário legal. Um cenário legal, uma produção legal aí com o professor Gil, né? Então nós temos um monte de avanços, né? No ensino médio. Esse espaço maker aqui que a gente está também é espetacular. Então vocês estão bem avançados. Na minha época... Nunca imaginei ver isso numa escola pública. Eu acho que é um avanço significativo. Bom, para começar, eu queria que o professor contasse para nós onde tudo começou, onde o Marquinhos surgiu. Bem, o Marquinhos começou nascendo ao meio-dia de 1979, ao 23 de janeiro de 1979. Brincadeiras à parte, assim, como é a finalidade desse podcast, é contar um pouquinho da vida das pessoas, né? Obrigado mais uma vez por vocês me convidarem. Olha, eu acho que eu comecei sempre quando eu tinha 12 anos. Meu pai sempre me colocou para trabalhar, na verdade, até um pouco antes, mas para acompanhar ele mesmo a partir dos 12 anos. E meu pai era o famoso Severino, né? Faz tudo. Faz tudo. Então ele trabalhava, nem existe essa profissão mais, ele começou de artífice lá no Ministério das Relações Exteriores. Meus pais foram para Brasília na década de 70, né? E meu pai trabalhava de 5 da tarde a 11 da noite. E ao longo do dia, meu pai pintava geladeira, pintava a casa, fazia serviço de pedreiro, de bombeiro hidráulico. E eu acompanhava meu pai nisso tudo, né? E em casa, minha mãe, além de cuidar da casa, ela era manicure, né? Fazia unha de 1 da tarde às 7, 8 da noite. Inclusive nos sábados era o dia todo. E aí foi aí que eu comecei minha vida laboral, né? Trabalhando em casa, trabalhando com meu pai, com a minha mãe, porque tinha 2 irmãs, mas também a diferença de idade é grande, e elas tinham as atividades dela e eu tinha as minhas atividades também. Então lá era uma família colaborativa, não tinha negócio de diarista, né? Antigamente não se chamava diarista, era empregada doméstica, não existia isso. Não tínhamos condições financeiras para ter, né? Então foi assim que eu comecei a minha vida profissional? Vamos dizer profissional, né?
E foi quando o meu pai veio a falecer, quando eu tinha um pouquinho mais velho que você, eu tinha 17 anos. Meu pai veio a falecer e foi meu primeiro momento na vida assim difícil, né? Em que você precisa ter uma saída, né? E minhas irmãs, a minha irmã mais velha já era casada, já tinha filho, ela é 12 anos mais velha que eu, e minha irmã do meio é 7 anos mais velha que eu. Então as duas já tinham saído de casa, aí ficou eu lá com 17 anos e minha mamãe, e eu cuidava da casa, eu cuido até hoje das finanças, eu pago água, luz, vai fazer reforma até hoje. Mas mesmo sua mãe mora morando... com você daí no caso? Não, mamãe mora em Brasília. Ah, tá. É. E um fato curioso, que meu pai morreu, né? E eu fiquei dormindo com a minha mãe, né? Eu dormi com a minha mãe até eu casar. Meu Deus. Caraca. E o nego fala assim, mas cara, você é grande, não sei o que lá. E, cara, minha mamãe. Mãe é mãe, né? Coisa boa demais. Então eu dormi com a minha mãe, né? A gente dormia junto até quando eu saí de casa para casar, né? Para morar junto com a minha esposa. Bom, a gente gostaria de saber um pouco se você já teve alguma experiência com empreendedorismo, se isso já chegou na sua vida e de que forma chegou. Minha primeira experiência com empreendedorismo foi quando meu pai faleceu, né? Eu comecei a trabalhar, faltava 6 meses para acabar o segundo grau, eu acabei o segundo grau e eu precisava trabalhar, a aposentadoria da minha mãe, do meu pai, na verdade, né? É bem baixa até hoje, né? E a gente precisava disso. Então, eu considero o meu primeiro empreendedorismo foi quando eu comecei a trabalhar como pintor de casas, né? Foi uma profissão que meu pai me ensinou e meu primeiro emprego, assim, depois dos 17 anos, sem ser trabalhar com meu pai, que eu mesmo trabalhei com os outros, eu me vendi, foi como pintor, né? Pintor? Pintor de parede, Pintei uma casa lá e tal, então foi meu primeiro. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa de consórcio, não deu certo, Consórcios Araguaia, não deu certo, deu tudo errado. E aí depois eu fui trabalhar numa associação dos professores, era a ASEF o nome, Associação dos Professores, Associação dos Funcionários da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E lá eu comecei a trabalhar, fui como auxiliar de administrativo, né? Sim. Aí depois trabalhei na área de compras, depois eu virei lá dentro mesmo, eles tinham 4 restaurantes e eu virei gerente, com 20 anos eu virei gerente de um dos restaurantes. Gerente aos 20 anos? Isso eu virei gerente, foi minha primeira experiência como de gerir pessoas, né? Então e não foi boa. Era isso que eu ia perguntar. É complicado. Foi ruim. Eu não fui bem. Não fui nada bem. Foi uma... a gente erra muito, muito novo, imaturo. Às vezes um pouco de... Às vezes falta de conhecimento do negócio, falta de malícia também, né? Então a gente precisa... Não foi legal, não foi uma experiência... Na verdade, a experiência foi muito boa, mas eu não desempenhei o papel, eu acho, né? Na minha visão. É complicado, né? Comandar pessoas é algo... Deve ter servido um pouquinho como aprendizado para amadurecer, né? Serviu demais, né? Foi uma das minhas escolas, né? Eu costumo dizer que todas as coisas ruins que aconteceram comigo, na verdade, com o passar do tempo, eu as transformei em coisas boas, né? A morte do meu pai me deu um estralo para eu me virar na vida. Essa questão aí de eu ser gerente de restaurante e que não deu certo também foi uma coisa para eu
melhorar profissionalmente, né? E depois disso, depois que eu saí desse negócio de ser gerente de restaurante, já fui promotor de festa, vendi brinquedo, porque aí o pessoal, pelo menos na minha visão, né, fala, a Brasília não tem trabalho, não, falta emprego. Talvez faltasse emprego de carteira assinada. Mas trabalho para quem quer trabalhar nunca me faltou, nunca fiquei um mês sem trabalhar. Então, fui atendente de lanchonete nessa época. Depois que eu saí do restaurante, fui atendente de lanchonete, fui vendedor de brinquedo na época de Dia das Crianças, sabe? Meu Deus do céu, eu trabalhava em pé. Mas tipo em feira, no shopping. No shopping. Na hora que abria o shopping, até de 10 da manhã a 10 da noite, tu em pé, meu Deus do céu. Não é quem trabalha em shopping aí, não é fácil. Porque pra gente ganhar um extra, o chefe deixava a gente, como era só bico, não era carteira assinada, né? Eles deixavam a gente trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite. Quem tinha carteira assinada tinha horário de entrar, horário de sair e tal. Fora aquilo é hora extra. Mas, fora aquilo era extra. E pra mim que tava precisando trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite, e a canelinha velha no final do dia. E de que forma é essa realidade, esse contexto que você tava ali, por exemplo, tendo que trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite, moldou quem você é? Olha, tem um negócio que eu costumo dizer que a necessidade faz o homem, né? E é verdade. E minha esposa, ela fala um negócio muito legal, que ela disse que aprendeu no primeiro dia de faculdade dela, que as necessidades são insaciáveis. Então, sem dúvida. Quando você tem um celular, você quer um melhor, e existe, até aprendi uma palavra bonita que é obsolescência programada, né? Na indústria dizem que tem essa tal dessa obsolescência programada, que é muito que tem nos celulares. Às vezes as empresas desenvolveram, por exemplo, hoje estão lançando aí o S23, mas parece que já tem o S30, por exemplo, né? Sim. Só que de vez deles lançar o 30, eles lançam o 23 para você vender o 22, comprar o 23. Aí obsolescência quer dizer que aquilo vai ficando antigo, né? E programado é que eles programam. Daqui ano que vem isso aqui vai ficar velho, eu lanço outro com um negocinho a mais e aí eu vou. Então eu acho que minha esposa está com toda a razão, que as necessidades são insaciáveis. Exemplo e também quando você compra um bem material, dá um pico de dopamina, depois aquilo acostuma, vira comum, vira banana. Nem carro novo. E você parece querer uma coisa nova, sim. Tipo, troca muito rápido. E eu tive isso, tá? Então, primeiro a necessidade. Meu pai morreu, minha mãe, e eu precisava ajudá-la, e a gente começou ali. Afinal, eu era jovem, queria sair, não precisava de dinheiro para sair, para namorar, né? E a gente tive a necessidade, né? A necessidade faz o homem. E depois também essa questão de as necessidades são insaciáveis, né? Então eu fui querendo melhorar, cheguei a gerente, aí caí de novo, caí na realidade, eu não era um bom gerente, não trabalhei legal, não sei o que lá. Ao invés de ver isso como, eu sou ruim, não, eu fui ruim, eu tenho que aprender com isso. E aí vamos fazer coisa diferente, vamos... errar é normal, né? Permanecer no erro. E assim eu fui. E aí fui encontrando pessoas bacanas também na minha vida, amigos. A minha esposa, por exemplo, é uma inspiradora mor, né? Então a gente foi encontrando pessoas ao longo do tempo. E aí foi quando eu tinha acabado de sair essa questão de ser gerente de restaurante. Eu tinha um carrinho, tinha um golzinho, aquele negócio. E aí
tomado, tinha 15 dias, estava sem emprego, né, fixo, tinha 15 dias que tinha vencido o seguro, eu tomado, voltando de uma festa, bati, deu PT no carro. Aí outra coisa que, e agora, o que eu vou fazer? Vendi a carcaça, quitei a dívida que eu tinha, sobrou R$3.500 naquela época. Muito dinheiro. Eu falei, e antes eu ganhava, vou falar em números, eu ganhava R$1.200 e dizia que não tinha dinheiro para fazer faculdade. Eu, desempregado, vendi o carro, eu comprei esse carro por 3, na verdade foi minto. O carro valia 12, eu vendi a carcaça por 6 mil. Quitou a dívida. Quitei a dívida, sobrou 3.700. Eu comprei um Fusquinha por 1.500, um Fusquinha pra rodar. 66. Era vermelhão assim, eu chamava de Ferrari, porque eu pensava assim, cara, e na hora de fazer compra, como é que eu vou lá? Naquela época eram os supermercados grandes, né? E era um pouco distante, assim. Sim. Falei, pô, minha mãe precisar de alguma coisa, ir no médico, eu preciso ter um carro. E aí eu comprei um Fusquinha 66 e o resto eu fiz um teste vocacional, porque eu já tinha feito outras vestibular, nunca tinha passado. Fiz um teste vocacional e esse teste vocacional falou que na área de comunicação social. Eu fui lá, me inscrevi e eu tinha o dinheiro para pagar o primeiro semestre. Eu não tinha emprego, não tinha mais dinheiro, eu falei, eu faço ou eu faço. E aí me inscrevi na faculdade, fiz o vestibular, passei e tinha o dinheiro para pagar o... Aí fiz o FIES, né? Depois, no segundo semestre eu consegui o FIES, no meio desse... que eu entrei no segundo semestre de 2021. Então, que começa ali em agosto, né, as aulas. Em setembro eu arrumei um emprego de terceirizado na Polícia Federal. 2001. Okay. Isso, 2001. Eu tinha 22 anos. Né? Então, foi aí que eu comecei. E aí foi. Aí eu comecei a namorar minha esposa, né? Em 2022, comecei a namorar com ela. Com 2 meses de namoro, eu pedi ela em casamento. E a louca aceitou. E nós estamos aí já desde 2002 juntos. E a louca aceitou. Mas aí é aquele negócio, né? As necessidades, a necessidade faz o homem. Então assim, a gente decidiu numa pracinha que a gente ia pedir ela em casamento, ela aceitou e a gente fez um plano. Sim. Bem, nós temos que quem casa quer casa. Eu sou cheio das coisas. Quem casa quer casa, né? E aí eu falei, vamos juntar o dinheiro aqui, nós precisamos ganhar R$2.000 junto, que aí a gente consegue sobreviver, porque ela fazia faculdade, ela pagava, o FIES dela pagava 70% da faculdade dela e o meu FIES pagava 50%. Boa. E a gente precisava, e eu tava assim, fazendo faculdade, só tinha dinheiro para faculdade, não tinha mais nada. Eu fiquei uns 2, 3 anos sem comprar uma peça de roupa, jurando para no Natal minhas irmãs me dar uma cueca, uma meia, que eu não tinha. E aí, só no Fusquinha. E aí a gente, e minha esposa morava só naquela época, né? Então tinha que pagar aluguel. E a gente fez, vamos procurar melhorar o emprego, porque junto a gente ganhava R$1.000 mais ou menos, nós dois juntos. Só a minha faculdade, o valor completo dela eu lembro, era R$571. No caso, 50%, né? Não, esse valor completo eu pagava. Só que eu ganhava, nós dois juntos ganhava R$1.100. Né? Eu ganhava R$522. Meu Deus do céu. Então, e eu pagava metade desses 571. Era né? E minha esposa ganhava um pouco mais, mas ela também tinha altas despesas. E aí a gente falou, nós temos que arrumar um emprego melhor. E fomos buscar emprego. E aí eu passei num processo seletivo
para a indústria farmacêutica, de 75 pessoas, eram 2 vagas, eu passei nesse processo seletivo e comecei. E ali começou a mudar, né? E eu me lembro que na entrevista, o cara me entrevistou, né? E no final da entrevista ele disse, não, é isso que eu quero saber, você tem alguma pergunta? Eu falei, eu tenho. Rapaz, eu vou sair do emprego fixo e vou para um emprego para ser estagiário dessa indústria. Você vai me dar treinamento? Ele falou, vou. Eu falei, então pode me contratar que Tá tudo certo. E pior que deu certo, 4 meses depois eu fui efetivado na empresa e ali mudou minha vida. A gente tinha feito um planejamento de nós dois ganhar R$2.000 e a gente ia conseguir comprar uma kitnet. Nesse emprego me proporcionou que só eu tivesse esse salário, né? Então já mudou a realidade da Aí família. eu, de vez de eu comprar a kitnet, comprei um apartamentozinho de 55 metros quadrados. Uma maravilha. Maravilha. E aí a gente foi melhorando, estudando e fazendo e assim foi a vida. Mas você estava falando de empreendedorismo e eu sempre sonhei em empreender, né? Como eu disse, a primeira vez que eu tentei foi sendo profissional autônomo. Só que a vida me levou para outros caminhos, que foi aparecendo. E aí eu já trabalhei na indústria farmacêutica e lá surgiu a oportunidade de eu vender meu imóvel lá e eu fiz uma proposta para minha esposa, estava na época da Minha Casa Minha Vida, vamos cancelar isso aí, vamos vender a casa, vamos morar de aluguel e pegar o dinheiro e aplicar. Sim. Aí a nega não topou. Não gostou da ideia? Não, ela falou, não, a nossa casa tem que ser nossa, se dá errado, eu falei, ué, a gente não tem menino, a hora é agora. E logo depois veio o Davi, né, e aí já você fica mais com o pé no chão, né. É porque vira pai, né, é outra realidade, tem que administrar a família, cuidar dos filhos. Isso aí. E depois a gente foi pro... aí a gente foi, né, crescendo e tal, e não deu certo esse empreendimento. Aí eu entrei, acabou que eu passei no concurso do Banco do Brasil, no qual eu trabalho hoje, né? E resolvi, na verdade eu já tinha passado em 3 vezes para concurso para banco, né? A primeira vez foi para o BRB, um banco regional de Brasília, e eu preferi ficar na indústria farmacêutica, porque eu gostava muito. Depois eu passei na Caixa Econômica Federal e preferi também ficar na indústria farmacêutica. Depois eu passei no Banco do Brasil. E aí eu resolvi. Aí trabalhei com um cliente lá, o cliente viramos parceirão e esse cliente ele tinha vários contatos. Terrenos. Ele tinha uma empresa que ele pegava os terrenos, loteava, fazia infraestrutura e vendia os terrenos. Aí eu fui e juntei uma graninha e falei, eu quero comprar 2 terrenos seus que eu e um amigo meu queremos construir de novo para vender, né? No ramo de construção também. E ele falou, chama seu amigo aqui. Aí chamei o meu amigo. Aí ele foi, meu amigo mora em Goiânia, né? Ele foi para Brasília, a gente conversou lá. Aí ele falou, quero ver, e meu amigo já construía. Sim. Aí ele falou, quero ver a construção que você faz. Aí nós fomos para Goiânia, ele viu a construção, ele falou, não, vocês não vão construir 2 casas não. Vocês vão construir um condomínio. Marco, faz um plano de negócio, que eu quero construir um condomínio, aqui é o terreno e tal. Fizemos um plano de negócio. E aí eu montei, de fato, minha primeira empresa. Que Montou é uma empresa? Que eu montei uma SPE. Vocês sabem o que é uma SPE? Não. Uma SPE é uma sociedade de propósito específico. É uma empresa que tem um propósito específico. Quando ela conclui aquele propósito, ela se encerra. Ela deixa de existir, no caso. Hã? Ela fecha o CNPJ. Ela deixa de... não é limitada, é Só SPE. para ganhar um cascalho, né? Não, existe, isso é muito comum no ramo de construção civil. Por exemplo, o cara é uma construtora e você tem um terreno. Em vez de tu vender o terreno e ele Vai construir, tu faz o seguinte, não,
vamos fazer o seguinte, eu vou construir aqui no seu terreno, nós vamos montar uma empresa, uma SPE, nós vamos construir esse terreno, e aí você fica com 5 apartamentos, sei lá, o cara vai construir 20 apartamentos, você fica com 5 apartamentos para você em permuta do terreno, só que em vez de comprar e vender, ele faz uma SPE, faz um patrimônio de afetação e você... Show de bola. E aí a gente montou uma SPE nesse sentido. E deu certo? Não. Não. Aí que fica a parte ruim da história. Por quê? Na verdade, deu certo. A gente fez tudo, constituímos a empresa, fizemos o projeto, levamos na prefeitura de Goiânia, que era em Goiânia o terreno, e acabou que os caras lá começaram a enrolar e ele abriu para o meu sócio que eles queriam um dinheiro por fora. Aí começou a... E aí a gente não é dessa índole. Sim, totalmente. E não aceitamos. E aí nosso projeto, de quando a gente apresentou o projeto, ficou lá parado, depois que ele falou, uns 10 meses. Sim. Sem o cara, não. Esperando que a gente contribuísse com caixinha, né? Mas a gente não é adepto a isso. E aí apareceu uma oportunidade, um comprador para o terreno. A gente fez as contas lá, quanto que seria bom vender, ganhando um trocadinho, tirando todos os custos. Botamos em reunião nos sócios, os sócios aprovaram, né? Eu era um dos sócios, o meu colega lá e esse cliente, que era cliente, depois virou amigo. E decidimos vender o imóvel ganhando 20% de tudo que a gente gastou. Então, não foi um mau negócio, não. Não foi. Não foi assim, foi um bom... Não concluí porque eu queria ver aquelas casinhas, 23 casinhas, o condomínio prontinho. Eu queria ter esse privilégio. E aí não deu certo. Deu e não deu, né? Porque financeiramente a gente teve o lucro, mas não... Uma pergunta bem importante aqui, sobre essa sua carreira e tudo mais. É uma pergunta também que delicada. Você já pensou alguma vez em desistir? Tipo, agora enquanto seu pai faleceu, não sei. Ou quando surgiu a crise ali de tentarem fazer as coisas por debaixo dos panos, ou durante a faculdade, houve algum momento em pensar em desistir? Olha, eu já pensei em todos esses momentos em pensar em desistir, mas isso é rápido. Eu penso, vou desistir desse negócio, não vai dar certo não. Aí eu durmo, no outro dia eu falo, você lembra que eu falei com vocês na aula, até pegando o tal do insight? Eu falei, cara, tem uma ideia para resolver esse problema. E aí eu nunca Hoje, depois eu vim descobrir que eu sou bem um cara meio enjoadinho assim, eu desisto de pouquíssimas coisas. Né? A gente não pode confundir insistência com burrice, né? Sim, que tem os dois. Insistir num negócio que não vai dar certo é burrice, né? Mas às vezes você acredita, pode até não dar certo, mas é aquela fiz minha parte, né? Calculada, né? Tentei. Assim, né? É a lógica, né? Seguindo com raciocínio, às vezes, ou até mesmo uma intuição, né? Depende da pessoa. Aí você vai até determinada hora, tem hora que você fala, não, isso aqui não vai dar certo, né? Tô com a corda no pescoço. Pula fora. Então a gente tem que ver o que é insistência e o que é, às vezes, um pouquinho de burrice também, né? A gente tem que medir isso, e aí cada um mede de um jeito, né? Sim. Mas eu já pensei em desistir sim, mas quase todas as coisas que eu comecei, raríssimas eu não terminei. Mas tem um armário na casa da minha mãe, que eu falei pra minha mãe que eu ia fazer, que ela não precisava comprar, que era muito caro, que até hoje eu não terminei as portas. Mas isso aí não foi... É porque eu comprei a coisa errada, a madeira errada no meio, e a madeira era dura demais, cara. Era um IP e eu não tinha as ferramentas adequadas para furar com a dobradiça, não tem que lá.
Aí minha mãe, eu falei, não, vou botar o armário aí no lugar, e ela botou umas cortininhas assim, mas até hoje as portas estão lá, isso tem uns 25 anos. Caraca. A madeira era boa, a madeira era Não, boa. a madeira era boa, só que eu comprei, não sabia, a comprei ferramenta duro não, demais, eu não tinha a ferramenta adequada, eu achei que eu conseguia furar na mão e não deu conta não. Eu botava as brocas, queimava as brocas, pra você ter ideia. E, bom... Uma pergunta fora de contexto. Como que você veio parar em Massaranduba? Não, Jaraguá? Não, Você eu mora? moro em Massaranduba. Ah, tá. Mora Não, eu atualmente sou de Massaranduba. Brasília. Foi por conta do banco, isso? Isso, eu sou Ah, nascido e criado em Brasília. E no banco lá teve um concurso interno para, na verdade, uma qualificação interna para gerente geral. E eu passei nessa qualificação e a gente sempre teve vontade de morar em outros lugares, conhecer outras culturas, eu e minha esposa. E nada melhor do que tu ir empregado e tal, né? Tendo dinheiro, Garantido, renda né? garantida, né? E aí o banco dá toda essa estrutura pra gente se movimentar, né? E eu me candidatei para as regiões daqui, interior de São Paulo, Santa Catarina, Serra Gaúcha, que eram os lugares que eu queria conhecer essa cultura diferente. Aí primeiro eu fui para Peritiba, em 2019, fui nomeado lá gerente geral de uma agência em Peritiba, que é uma cidade entre Concórdia e Piratuba, no oeste catarinense. E aí fiquei 2 anos lá, de lá eu vim promovido para Massaranduba. Cidade Bom, tranquila. já que a gente já está aqui falando um pouquinho dentro do Banco do Brasil, nós gostaríamos de pedir para o professor falar um pouco de como é que foi essa experiência, como é que foi ingressar. Tá sendo bom também, pensa em continuar. E até uma curiosidade que muita gente não conhece, como é que funciona, assim, o dia a dia, um pouco disso, sabe? É legal você Se perguntar estressa isso. ou não. É legal você perguntar isso, como é que funciona no dia a dia. Todo mundo acha que eu trabalho das 10 da manhã às 3 da tarde, que é o horário que fica aberto o banco aqui, né? Em Brasília o banco abre das 11 às 16 horas, né? Aqui é das 10 às 15. Mas é um trabalho árduo de dedicação, mas quando eu entrei no banco eu me arrependi completamente os primeiros 3, 4 meses, porque eu vim da indústria farmacêutica e que era, sei lá, já estava acostumado com aquilo, Era uma outra rotina, era outro uma outra ambiente. rotina e lá eles têm muito o treinamento já bem descritinho assim, né? E no Banco do Brasil vamos dizer, é self-service. Você vai lá e eles têm uma ferramenta espetacular para você se treinar, se formar. Mas você tem que ir lá Ir atrás. fazer. E na empresa que eu tinha, não, eles, vamos fazer o treinamento agora. E reunia todo mundo e fazia um treinamento. Então era um pouquinho diferente e eu vim de mundos diferentes, né? Vim da iniciativa privada e entrei no banco, foi bem chocante. Aí depois peguei o jeito, hoje eu sou muito feliz, eu acho que é um dos melhores empregos que tem no Brasil. Sim. É o Banco do Brasil, assim. É uma empresa fantástica e é uma empresa que te dá uma possibilidade. Eu tenho 11 anos de banco, eu já fui promovido 8 vezes. Foi um crescimento... Então, assim, e ele dá oportunidade a quem quer crescer. Não, mas eu quero só ficar aqui, como eu tenho colegas que trabalham na agência de Massaranduba há 20 anos e pelo que eles me dizem, são muito felizes. E o banco também proporciona isso, né? Da pessoa estar ali, não, eu não quero, eu gosto de ficar aqui. Gosto E do elas meu cantinho, né? são extremamente excelentes profissionais, né? Então, eu acho que é uma empresa muito diversa. Tem gente que... O banco tem um monte de coisa para fazer, meu Deus do céu. Você pode trabalhar em agência, você pode trabalhar em escritório, você pode trabalhar... Meu Deus, o banco tem uma diversidade de oportunidade. Quem é da TI, então, meu Deus do céu, tem... Então, assim, e eu gosto de gente, né?
Sim. Então, para mim, trabalhar em agência é fácil, é bom. Bom, é assim, dentro desse tópico que o professor falou de gostar de gente, trabalhar com pessoas, uma dica para quem está começando a trabalhar com pessoas, às vezes com atendimento ao público ou até mesmo liderando e organizando um grupo. A primeira coisa para você trabalhar com as pessoas, na verdade não vou dizer a primeira, mas alguns pontos que eu acredito que são importantes. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sim, sem dúvida. O pessoal fala, como é que é um bom atendimento? Eu falei, não, é simples. Como você gostaria de ser atendido? É básico. A gente resolve a maioria do problema de atendimento se chegar assim, eu quero ser atendido, você gostaria de ser recebido, olá, bom dia, como vai? O que você quer? Né? Que é o que aqui? Né? O que é? Tá, né? A pessoa é só perguntar para você como você gostaria de ser recebido. Pronto, eu acho que é isso, né? E eu não estou falando em ser fingido, Sim. nem transparecer algo que você não é. Mas eu acredito que todo mundo tem o seu jeito e todo mundo pode ser educado, receptivo, Sim. dentro do seu jeito. Eu sou mais expansivo, levanta a mão, não sei o que, falo alto. Tem um amigo meu que é mais caladinho, mas cara, Não tem problema. o pessoal adora ele. Então cada um na sua particularidade seja atendido atenda como você gostaria de ser atendido, né? E tem empatia, né? Quando uma pessoa chega com um problema, tem empatia com ela, né? E é importante isso também. Bom, para que serve um banco, professor? Eu acho que é uma pergunta Pode falar. mais geral, assim, que... Na minha visão, o banco é um fomentador de negócios. Já foi no passado visto como um mal necessário, vamos dizer assim, para ser mais leve. Mas desde que eu entrei nessa empresa que eu falo para vocês, que é a indústria farmacêutica, eu aprendi a usar cartão de crédito, por exemplo. E desde que eu entrei na indústria farmacêutica, eu viajo uma vez por ano, pelo menos, de graça. Então, eu aprendi como o banco funciona, o que ele quer, e não pago nada por isso. Então, eu acho... E eu estou dando um exemplo pequeno, né? Eu uso cartão de crédito para usar milhas e tal. Nunca paguei R$1 de juros, porque eu só gasto o que eu tenho, né? Faz parte da educação financeira também. O planejamento Não que também, o crédito não faça parte da minha vida, faz sim, eu uso o crédito, né? Mas eu acho que a gente tem que usar de forma racional. Consciente, né? Consciente, é isso que o banco prega. Eu usando o crédito de forma racional, com objetivo planejado, tudo certinho, perfeito, né? E ele serve também para juntar dinheiro e tal, mas de maneira geral eu acho que é para fomentar o seu negócio, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica ou no agro, né? Ele ajuda, quem tem dinheiro ajuda a valorizar o dinheiro, quem não tem e precisa investir ajuda, o tão famoso sonho da casa própria. Então, né, são coisas que a gente consegue fazer com o banco. Bom, agora a gente vai entrar num trecho dessa entrevista que são algumas perguntas que nós pretendemos fazer para todos os convidados que vêm, para definir um pouquinho o perfil do convidado e entender o que ele pensa, o que ele defende para o mundo. O Leandro vai começar apresentando a primeira pergunta. E se o professor puder falar para a câmera. Beleza. Para a câmera que está... Não pinga-fogo, para que o público entenda bem diretamente o que você Beleza, quer vamos dizer. lá. Pô, essa daqui é muito boa. Se você pudesse fazer uma lei, qual seria? Que nenhuma criança sentisse fome nem deixasse de estudar. Próximo. Qual a importância dos estudos na sua trajetória? Sem os estudos eu não estaria aqui.
E olha que eu acho que eu estudo pouco. E a Caraca. gente precisa... Eu precisava estudar bem mais. Mas sem o estudo... O estudo é algo que essa blusa, esse óculos, alguém pode vir e me tirar. Agora o estudo, ninguém me tira. Sem dúvida. O que te motiva a levantar todo dia e trabalhar? Hoje é meus filhos, né? Minha mãe, minha esposa. Eu trabalho porque eu gosto, porque me realiza, mas também hoje eu vejo minha esposa, meu filho, minha filha, eu trabalho por eles também, né? Então é porque eu gosto do que eu faço e também porque eu tenho a necessidade de sei lá, ou de dar exemplo ou também de prover aquele lar, né? Então eu trabalho por esses dois motivos. Eu sei também que, tipo, até então, quando você não tem um filho, você trabalha pra você. Pensa em você. Aí seu foco muda pra que continue. Eu acho que não só trabalho, né? A geração- vida. tudo, Tua né? vida Passa a depender Na verdade, viver pra uma assim, ó, pessoa. a gente é um ser mutante, né? Umas vezes o pessoal fala assim: quem é que gostaria, por que você não é aquele Marquinho, né, de antigamente? Porque eu não tô antigamente, eu Mudou. mudei. A cabeça, tudo. É. Então, assim, a gente muda as necessidades. Por exemplo, eu fiquei 3 anos sem tirar férias, minha esposa ficou 5 anos sem tirar férias, tudo pra, vamos quitar as dívidas, vamos comprar um carro, vamos comprar um apartamento melhor, vamos não sei o que lá, não sei o que lá. Teve um dia que a gente chegou e falou assim: a felicidade não é quando o alpinista chega no topo, é a trajetória. Desse dia em diante nós tiramos pelo menos 2 semanas de férias por ano, e sagrado para nos divertir. Então assim, vai mudando, sabe? Então quando eu era hoje eu já acumular. Hoje eu quer comprar? Não, eu tenho meu apartamentozinho lá em Brasília, deixa ele lá. Acumulo. Não, eu quero viver bem, eu quero Sem estresse. sem estresse não existe. Sem estresse não existe. Isso é complicado. Isso não existe, não. A gente tem que saber lidar. Mas eu quero viver melhor hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou ter um acidente, eu vou morrer, se eu vou ter outra condição de vida, né? Então, vamos viver hoje. Todo dia que acordar, bom dia, filho, que bom ter você comigo, minha filha, minha esposa. Vai trabalhar, estuda tudo, volta, briga, faz, mas Normal, é vida. Normal, é vida. Acontece. Mas sempre agradecendo a Deus, né, pela vida e pela minha família. A gente gostaria de saber de que forma o que você faz hoje afeta o mundo. Implica. Então, assim, voltando para o trabalho mesmo, o que você faz, o que o Banco do Brasil, de que forma o teu trabalho vai afetar o mundo? Eu vou contar uma história que aconteceu em Brasília, que eu vou responder essa pergunta aí. Tá? Olha, em 2012, eu fiz a gente tem uma linha de crédito chamada FCO, Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. É um recurso que parte dos impostos ele é retornado para desenvolver o Centro-Oeste, seja ele na pessoa jurídica, no turismo e no agro, né? E ele é um recurso subsidiado, ou seja, ele tem uma taxa de juros bem boa. Então, só que é um recurso escasso. Quando aparece isso, todas as empresas querem, todos os agros querem, né? E nesse ano de 2012, eu emprestei o recurso para uma empresa, foi 4 milhões de reais.
Bastante dinheiro. Em 2012 era muito eu dinheiro. conheço. Agora tu falou, conheço a opção de tem uma Essa- empresa. 4 milhões de reais. E aí, só que ela não me moveu como uma empresa que era um salão, uma cabeleireira, que tinha um salão de cabeleireiro, um salão de beleza, em que ela queria comprar uma cadeira e aqueles secador de cabelo assim, um negocinho, outro. E eu fiz 16 mil crédito, eu me lembro. Essa moça passou, quando eu emprestei o crédito para ela, passou um mês, ela foi lá, me abraçou e falou assim: você mudou a minha vida. Isso Então forte. não é o valor. Eu quis botar os dois assim, porque ela já tinha ido em várias, que é uma operação trabalhosa de fazer. Sim. E ela já tinha ido em várias agências e ninguém quis fazer para ela porque o valor é pequenininho. O mesmo trabalho que dá para fazer uma operação de 16 mil era o mesmo trabalho de fazer de 500 mil, 1 milhão, né? Mas eu fiz. Mudou a vida de alguém. Mudou, não só de uma pessoa, né? Já fez algum. Então é isso. É nas pequenas coisas. Nossa, aqui é uma pergunta boa. O que você diria para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho e quer buscar os seus sonhos? Olha, o mercado de trabalho quer buscar os seus sonhos. Primeiro, não desista dos seus Desistir sonhos. não é uma opção. Só que às vezes, essa geração às vezes quer os negócios tudo de mão beijada. Isso não existe. Não existe almoço grátis. Não. Não existe. Pelo menos o almoço prato grátis. tem que lavar. Não existe almoço grátis. Então eu sugeriria o seguinte: tenha foco, tenha fé e trabalhe que vai dar duro, certo. né? Trabalhe duro. Vai dar certo, né? Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para essa nova geração. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer a audiência de todos. Gostaríamos de agradecer ao professor Marcos por estar aqui conosco, ao Leandro, ao pessoal, os editores, o pessoal da câmera, Toda a equipe técnica E envolvida. eu quero fazer uma correção, né? Eu falei professor Gil e a professora Jean. Amigo! Verdade. Bom, corrigindo, aguardem que logo virão mais episódios com outros convidados, com outras figuras. Sucesso a todos e até a próxima, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado Boa mesmo. noite. Obrigado, professor. Valeu. Deu? Bola. Galera, vocês esqueceram a principal pergunta, né? Qual? Deixa eu fazer.